Fala pessoal, o GM Evandro aqui e nesse vídeo nós voltamos aqui com a série de aberturas aqui do canal, a série Aprenda Aberturas de Xadrez, que é essa série onde eu te explico planos nas aberturas, né, que essa é uma dificuldade que muitos jogadores enfrentam, às vezes jogar uma abertura e não saber qual plano usar naquela abertura, o que você deve fazer. E aqui a gente vai voltar com a série em que eu quero mostrar para você aqui uma ideia venenosa na abertura italiana, a abertura italiana que é tão popular, né? O pessoal gosta bastante de jogar, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a jogar a abertura italiana, mas aqui eu quero te mostrar uma ideia que é recente, é uma ideia que é bem perigosa, pode colocar bastante problemas aí para o seu adversário resolver. E eu quero te mostrar aqui os planos, as ideias para você aprender a jogar esse tipo de posição nas suas partidas, beleza? Pô, então bora lá, bora começar aqui as análises aqui que eu vou te mostrar sobre essa abertura. Mas antes de começar aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, esse tipo de vídeos aqui da playlist de aberturas, que você consegue aprender mais com esses vídeos, já deixa um like aqui no vídeo e deixa nos comentários para eu saber também se você curte esse tipo de vídeo aqui, esse tipo de playlist, que eu posso começar a fazer toda semana um vídeo aqui desse pro canal, beleza? Bom, vamos lá então, vamos começar, né? Então, a abertura italiana, ela surge aqui depois dos lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e agora bispo C4. Bom, esse é o lance que caracteriza a abertura italiana e agora o preto ele começa a ter algumas opções, como por exemplo, cavalo F6 e bispo C5, que são os lances mais jogados, são os lances que fazem mais sentido na posição, né, desenvolvendo assim uma peça. É claro que o pessoal vai inventar algumas outras coisas por aqui, mas são esses dois lances que fazem mais sentido. Outro tipo de lance, talvez o preto já fique pior já. E aí o detalhe é conseguir aproveitar os erros do adversário. Mas aqui a gente vai partir do princípio que o cara vai jogar um desses melhores lances, né? Que o cara entende o que tá fazendo aqui na abertura. Então vamos começar aqui com o bispo C5. Esses dois lances muitas vezes acabam um transpondo para o outro, tá? Porque, por exemplo, bispo C5, D3 e agora cavalo F6. Ou então, por exemplo, ele começando com cavalo F6, D3 e agora bispo C5. Que o bispo em C5 é a casa mais ativa para colocar o bispo. Também dá para jogar com bispo E7, seria um pouco mais sólido, mas o bispo ele fica numa posição um pouco mais passiva, né? Bom, então aqui começando com bispo C4, bispo C5, pode ser cavalo F6 também, que foi na partida até, cavalo F6, D3, bispo C5. E agora que vem a ideia que eu quero mostrar aqui para você, que é uma ideia muito interessante que eu adicionei no meu repertório de aberturas também, inclusive já joguei uma partida assim, usando esse lance. Recentemente eu até ensinei para os alunos do Chessflix também, em uma das aulas ao vivo, explicando ali como jogar essa posição. Eu quero compartilhar com você agora também, que é o lance bispo G5, cravando assim o cavalo de F6. Esse lance aqui é um lance que começou a ser bastante jogado, vários grandes mestres de elite jogando esse bispo G5, né? Até mesmo o Magnus jogou algumas partidas fazendo esse lance. E é um lance assim que com essa cravada aqui do cavalo de F6 pode incomodar bastante as pretas, especialmente se o preto não está acostumado a jogar esse tipo de posição, porque leva para posições um pouco diferentes daquelas posições tradicionais da italiana, quando você joga ali com C3, D6, roque, cavalo de BD2, que é uma posição mais lenta, uma posição, no geral, que é mais estratégica. Agora, quando você joga esse bispo G5, pode surgir posições de ataque, posições bem interessantes de jogar e colocar problemas diretos para o seu adversário resolver. Bom, e aqui o que que acontece? Depois dessa cravada ali, é claro que você não quer tomar esse cavalo em F6. A ideia de colocar o bispo em G5 é você ficar incomodando o seu adversário com essa cravada, porque muitas vezes ele vai querer tirar a dama e não vai poder tirar, deixando aqui o cavalo em F6. A gente vai avançar um pouquinho aqui para ver o tipo de situação que pode surgir. Mas, por exemplo, H6 é um lance que faz muito sentido o preto jogar, perguntando o que, que o branco quer fazer com esse bispo em G5. Então você vai manter essa cravada, joga ali com o bispo H4.
E agora as pretas começam a ter algumas opções. Por exemplo, aqui nesse vídeo a gente vai analisar uma partida para você ter como modelo, que é a partida que foi jogada pelo Guiri de brancas contra o Jing Liren, que é o atual campeão mundial. Essa partida, inclusive, ela foi jogada depois do Jing vencer ali o match e se tornar campeão mundial. E o Guiri, que é um jogador assim super preparado nas aberturas, encaixou essa ideia com o Jing, né? Ele ganha uma partida brilhante que eu vou mostrar aqui para você, explicando cada tema que aconteceu na partida, né? E essa partida pode ser uma partida de modelo para você, né? Que é interessante nas aberturas você ter sempre as referências, né? Então, se você nunca ouviu falar sobre partidas de modelo, né? É uma forma de você estudar as aberturas e entender os planos, né? Se de repente você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar o link do Chessflix aqui, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde eu dou aulas de xadrez também, e eu ensino essa técnica das partidas de modelo para você entender os planos nas aberturas. E aqui nesse vídeo você já vai ter uma partida aí de modelo para jogar essa ideia do bispo G5. Então, bispo G5, H6, bispo H4, e na partida o Jing fez aqui o lance D6. Né? Uma opção aqui que é interessante a gente ver seria o preto já jogar G5 direto. Né? Porque o que, que acontece? O preto nessas posições, muitas vezes ele vai enfrentar um dilema aqui, que é deixar essa cravada, então manter essa cravada, igual jogou D6, e não fazer o G5, só que a dama sempre fica escrava aqui na defesa do cavalo de F6, ou então já jogar o G5 direto, jogar esse G5 em algum momento. E a ideia do bispo G5 é justamente induzir o adversário a fazer esse G5 em algum momento, porque esse lance ele acaba criando debilidades na posição. Por exemplo, depois do G5 direto, bispo G3, D6, né, as brancas podem jogar, por exemplo, com C3 agora, que é um lance bem normal de fazer na italiana. O preto tem essa escolha agora. Vai rocar com esse peão em G5 ou vai manter o rei no centro? E é uma escolha difícil de fazer, porque o rei no centro pode ser que em algum momento o branco consiga abrir a posição e o rei vai estar com problemas. E o rei rocado com o peão em G5 também é delicado fazer isso, porque já debilitou bastante o roque. Então as brancas muitas vezes vão explorar as fraquezas que surgiram depois desse G5. Então essa é uma das principais ideias dessa cravada. Você vai lá, joga o bispo G5 para induzir o adversário a fazer esse G5 e criar fraquezas na posição. Por exemplo, vou te mostrar aqui algumas posições que poderiam surgir, né? Por exemplo, vamos imaginar que o preto roque. Então as brancas podem seguir desenvolvendo com o cavalo de BD2, A6, é um lance normal de fazer para colocar o bispo em A7, roque. Tem posições onde o branco pode até pensar em jogar com H4 e usar essa torre de H1 já para o ataque. Mas aqui o roque é um lance normal, bispo A7, por exemplo, A4, com ideias de jogar com B4 e B5 e ganhar espaço na ala da dama. São ideias bem normais de italiana, só que com a inclusão do bispo em G3 e o preto tendo debilitado o roque aqui com H6 e G5. Em algum momento a gente pode tentar explorar isso, né? Por exemplo, digamos que o preto jogue aqui com o cavalo H7, com ideias de H5 e H4, tentando prender o bispo. Então, com ideias de F5. Esse pode ser um plano, né? Ou então jogue cavalo H5 para tentar tomar o bispo de G3. Esse é um tema tático que pode surgir na partida, que é legal você já conhecer, que o cavalo H5 ele dificilmente vai funcionar, né? Porque tem um tema tático que o cavalo ele tá no ar. E as brancas podem já jogar aqui um cavalo por E5, com a ideia de jogar dama por H5. Por exemplo, digamos que jogue cavalo por G3, tem cavalo por C6 intermediário, atacando a dama. Peão toma. E agora o branco ele tá com um peão a mais e ainda o rei das pretas tá todo debilitado por conta do H6 e G5, né? E se, por exemplo, depois de cavalo H5, cavalo por E5, jogar cavalo por E5, as brancas podem fazer aqui um dama por H5, tomando o cavalo, já tá ameaçando o dama por H6, e o branco tá com um peão a mais e ataque na posição. Bom, e aqui no caso de jogar o cavalo H7, as brancas podem, por exemplo, fazer um lance como rei H1, que é um lance profilático aqui na posição, que
o branco ele já está se preparando para um possível H5. E aqui um tema típico da posição que é legal você conhecer, para não ter medo aí desse ataque, que quando chegar H5 você pode responder sempre com H4. Né? E a sua ideia é fechar aqui a posição na ala do rei, né? Assim, evitar o H4 das pretas, né? Deixar o seu rei em segurança. É claro que se ele começar a abrir a posição, você vai querer abrir para chegar no rei dele, né? Por exemplo, digamos que ele tome em H4. Esse lance aqui seria muito ruim, né? Você já pode tomar de bispo em H4 e o rei tá cada vez mais aberto. Aqui você vai querer abrir mesmo a posição para atacar o rei do adversário. Ou até mesmo tomar de cavalo em H4, já ameaçando o peão de H5, às vezes podendo levar o cavalo para F5. E o ataque das brancas vai ser muito forte nessa posição. Inclusive F4 é um lance que pode chegar. Né? Por exemplo, vou mostrar aqui uma outra variante. Digamos que jogue H4, G4. O preto tenta fechar ali a ala do rei, cavalo H2. Aqui você já não precisa se preocupar com qualquer tipo de ataque, com esses peões avançando. Não existe ataque das pretas. E as brancas podem agora jogar com F4. O branco que está querendo abrir a posição para chegar no rei preto. Né? Então essa é uma das ideias de jogar esse rei H1, que é um lance muito interessante. Né? Por exemplo, rei H8, F4, e o branco já tem um ataque bem forte na posição. Bom, e aqui, digamos que depois de D6, C3, as pretas tentem manter ali o rei no centro, as brancas podem seguir desenvolvendo, cavalo de BD2, A6, roque. Esse A6 é a ideia de ter a casa A7 para o bispo, né? Bispo A7, e agora o branco pode seguir com o plano de A4, com a ideia de fazer B4 e B5, ganhar espaço na ala da dama. Por exemplo, H5 pode ser uma ideia, de novo H4. Então, sempre que H5, H4, né? Então é legal, eu gosto de ir mostrando sempre esses temas que vão repetindo aqui, são temas que acontecem na partida e vai acontecendo na sua também, né? São aqueles temas que sempre, os padrões que sempre se repetem nas aberturas, né? Digamos que jogue um G4, você já pode jogar cavalo G5, pode ser uma ideia interessante, já pressionando o peão de F7, ou até mesmo puxar o cavalo para E1 com a ideia de cavalo C2, cavalo E3 e entrar com o cavalo lá em F5, pode ser um plano interessante aqui para as brancas. Mas agora, com a ala do rei ali toda fechada, não tem nenhum tipo de ataque das pretas, você pode seguir ali com B4 e B5. Bom, então essas seriam algumas ideias aqui na posição. Na partida do Guiri não aconteceu nada disso, mas é para você ter mais ideias de como jogar esse bispo G5 na abertura italiana. Agora partindo para a partida do Guiri, depois de bispo H4, D6, C3, então A5. A ideia desse A5 das pretas é muito parecido com o A6, é deixar a casa A7 para o bispo, mas ele tem uma ideia a mais que é impedir um B4 das brancas. Muitas posições o branco vai jogar A4, B4 e B5 para ganhar espaço na ala da dama, aqui o preto já impede isso. Então cavalo de BD2 e agora bispo A7. É interessante ver que nessa partida do Guiri contra o Guiri ele espera um pouco para rocar pequeno. E isso é muito interessante, é uma ideia muito legal que ele jogou, que acabou surpreendendo o Jing e o Guiri praticamente saiu ganho já da abertura. Né? Então ele foi mantendo ali o rei no centro e agora ele faz um lance A4. Pô, mas qual que é a ideia desse A4? É claro que roque seria mais natural, mas o Guiri ele tá esperando o Jing rocar. Então ele faz um lance útil de espera, fazendo esse A4. E é um tipo de lance que você pode usar. Então você fez lances aqui de desenvolvimento, seu bispo continua lá incomodando, você está esperando o preto definir se vai jogar G5 ou se vai rocar. Então pode fazer um lance útil de espera, esse A4. Né? O Jing então finalmente rocou. E agora H3. Aí você vai falar, caramba, mas o Guiri tá jogando muito passivo, né? Só que olha, esse H3, ele tem uma ameaça. O Guiri, ele tá aproveitando que tá com o rei no centro, que não definiu que vai rocar pequeno, e ele deixa a opção de muitas posições jogar agora G4 e G5. Porque existe agora uma ruptura, existe um ponto de contato aqui em G5. Por exemplo, digamos que o preto faça um lance como torre 8. Aqui o branco já pode jogar G4 para jogar G5 e iniciar o ataque na ala do rei.
Então as brancas podem, por exemplo, tirar a dama, dama B3, roque grande e tá jogando G5, uma posição muito perigosa de jogar aqui de pretas, né? O branco já tem vantagem nessa posição com esse G5 chegando. A torre vai vir para G1 também. Vendo isso, então, o Jing Liren entrou naquele dilema, né? Vai manter a cravada, vai ficar incomodando aqui essa cravada para sempre, ou ele vai jogar o G5. E daí o Jing resolveu fazer o G5. Bom, e agora um momento que é o momento mais importante aqui, que eu quero que você preste bastante atenção, que é um tema típico do meio jogo, que é o sacrifício do cavalo em G5. Isso aí pode acontecer muito nas suas partidas. Depois de G5, o Guile faz cavalo toma G5, sacrificando a peça, peão toma e agora bispo toma G5. O que aconteceu depois desse sacrifício? As brancas continuam com aquela cravada, que é uma cravada infernal aí para as pretas. O preto nunca pode tirar a dama, que tá esse cavalo de F6 cravado. O branco já tem 2 peões pela peça sacrificada, então a diferença material não é tão grande assim. E as brancas podem continuar pressionando agora esse cavalo cravado de F6. Por exemplo, trazendo uma dama para F3 e buscando levar o cavalo para o ataque também, né? E agora a gente vai ver como que o Guile conduziu esse ataque, que é muito perigoso aqui. Por exemplo, depois de rei G7, ele veio com dama F3. Sempre que existe uma peça cravada, você vai tentar colocar mais uma peça atacando essa peça cravada, né? Então aqui o preto ele fica escravo, ele não consegue tirar o rei, não consegue tirar a dama, porque tá sempre esse cavalo cravado. Então a ideia agora é continuar trazendo mais peças pro ataque. E não é uma combinação, né? Não é uma tática imediata onde ele sacrifica uma peça e já vai ganhar material. Não, aqui o Guile fez o que a gente chama de um sacrifício a longo prazo, um sacrifício posicional, porque ele vai continuar passando as peças com calma. Então depois de bispo E6 ele joga agora cavalo F1 e tá buscando cavalo E3 para poder levar esse cavalo para F5 ou para G4. E ele segue jogando como se nada tivesse acontecendo, né? Porque o preto ele não consegue resolver os problemas aí dessa cravada. Seguiu aqui com torre H8, cavalo E3, ele quer passar o cavalo para o ataque, dama E7 e agora roque grande. Aqui você pode ver que a barrinha ela deu uma oscilada aqui, é que o computador ele sempre busca aquele lance mais preciso, né? E o Guile não jogou o mais preciso da posição, porque seria um lance muito difícil, né? E por mais que o Guile seja um monstro aí do xadrez, o lance torre F1 é um lance dificílimo de encontrar na posição, que é aquele lance profilático, né? Já prevendo um possível bispo toma E3 das pretas, o branco já se prepara para jogando torre F1, porque agora não pode jogar bispo toma E3, que tem F toma E3, e o branco já tá com a torre ali na coluna F para atacar o cavalo de F6, e aí o branco tá completamente ganho. Só que era um lance muito fino esse, né? O Guile acabou rocando grande, e aqui, segundo o computador, bispo toma E6, bispo toma E3 seria o lance, e seguido de cavalo B8 para cavalo D7. Mas ainda assim não é uma posição que você quer jogar de pretas, né? Imagino que você que tá vendo aí essa partida, você vai falar, pô, eu não quero jogar de pretas essa posição, né? Ficar aqui todo passivo. E o branco continua, o branco tá vendo torre F1, torre F2, pode triplicar ali na coluna F. É uma posição que, segundo o computador, tá aí equilibrada, mas na prática é um inferno jogar de pretas essa posição. Só que na partida veio aí roque grande, torre G8, torre F1. Agora o Guile fez o torre de HF1, ele conseguiu encontrar ali a ideia, evitando o bispo E3. Cavalo B8, tentando trazer o cavalo para D7 e assim liberar a dama dessa cravada. E o Guile finalmente ele consegue abrir a posição. E agora a posição vai ficando muito tensa de jogar de pretas, porque quanto mais aberta tiver a posição, mais o branco vai conseguir explorar essas peças descoordenadas aqui das pretas e o rei preto exposto. Seguiu então E toma D4, C toma D4, cavalo de BD7, e agora o Guile faz um lance que praticamente decide a partida, né? É um lance muito forte. Se de repente você quiser parar, pensar um pouquinho, né, o que fazer aqui de brancas, a ideia basicamente é tentar explorar,
né, a cravada em F6, e também tem alguns outros temas táticos na posição, como por exemplo um tema de duplo em F5, o bispo em E6 com poucas casas. A verdade é que a posição começa a surgir muitos temas táticos, né? E o Guiri, ele faz aqui o lance E5. E5 já tocando no cavalo de F6, o preto é obrigado a jogar D por E5, e agora o branco tem D5. E de repente, o bispo de E6, ele tá sem casas. E com isso o Guiri ele consegue abrir a posição e recuperar a peça ainda, recuperar o material sacrificado. Seguiu aqui com dama B4, dama E2, sem pressa, bispo toma H3. O detalhe é que não tem casas para colocar o bispo e o branco tá jogando D por E6. Então, vendo isso, o Ding acabou jogando o bispo por H3. Ele não tinha muitas opções. Na verdade, ele tinha uma opção aqui, que era jogar bispo por E3. E quando F E3, bispo G4. A posição tá ruim para as pretas, né? O branco tá claramente melhor por conta do rei preto exposto. Mas, segundo o computador, aqui ainda teria jogo na posição. Mas eu acho bem difícil de jogar a posição de pretas. Mas na partida veio o bispo H3, GH3, agora ainda abriu a coluna G, que o branco pode usar para o ataque. Rei F8, H4, defendendo assim o bispo de G5. Bispo D4. E agora o Guiri, que estava realmente inspirado aí nessa partida, né? Não é toda a partida que o Guiri sai atacando assim desse jeito, né? Ele tem a fama até de ser sólido demais, de empatar demais. Mas nessa partida o Guiri estava inspirado e ele faz mais um sacrifício. Ele joga aqui torre toma D4, sacrificando a qualidade. Não é bem o lance mais preciso, mas é um lance bem bonito aqui, que ele vai sacrificar mais material. Segundo o computador, bispo B5 era o lance. Mas o torre por D4 do Guiri parece bem mais natural, já elimina essa peça que poderia estar criando contra-jogo. E faz agora cavalo F5, que ele ameaça D6 ganhando. Né? Que D6, se peão toma, ele já tem dama E7 dando mate. E essas torres estão muito fora de jogo, né? As peças das brancas estão super coordenadas. Vem então torre por G5, o Ding já devolveu a qualidade. HG5, cavalo E5, né? O Ding ele tenta sobreviver aí com temas táticos, né? Cavalo E5, ele tá com a ideia de desviar a dama, porque o bispo em C4 ficaria indefeso. Só que agora vem bispo B5, defende o bispo e tá ameaçando tomar o cavalo de E5. Jogou o cavalo G4, defendendo o cavalo de E5. E agora rei B1, sólido, né? Evita aqui qualquer tipo de tema tático que poderia surgir, com D3, por exemplo, qualquer cheque que pudesse ter também. Ele já joga rei B1 e mantém aí todas as ameaças da posição, então tem ideias de F4, por exemplo. Na partida seguiu rei G8, cavalo H6 cheque, desviando aí a defesa do cavalo de E5, cavalo toma, dama por E5, e o detalhe principal da posição é a diferença da segurança dos reis, né? Então você tem que sempre ficar muito ligado nisso nas suas partidas, que a segurança do rei ela pode definir o jogo, né? Então aqui jogou dama por C7, veio rei G7, G6, tentando abrir mais a posição, aproveitando que o peão de F está cravado, né? E se jogar agora rei toma G6, já pode fazer um torre G1, cravando assim o cavalo de G4, né? Se F5, F3, e aí tá caindo mais material na posição. Bom, depois de G6 veio torre F8, toma em F7, D3, torre G1, torre por F7, e agora o Guiri faz aquele lance decisivo, né? O lance que faz o Ding já assinar a planilha ali, que acabou a partida, que é dama C3 cheque, desviando assim a defesa do cavalo de G4. Quando jogar dama por C3, tem torre por G4 intermediário, vai ter que tirar o rei, e agora pode tomar a dama em C3, e sobra uma peça inteira a mais, né? Vendo isso, depois de dama C3, o Ding Liren ele já abandonou. Então, essa é uma partida que eu achei muito boa, uma partida de ataque do Guiri, e é uma partida que você pode ter aí como modelo de jogar essa ideia tão venenosa aí, que é jogar o bispo G5 na abertura italiana. Então, lembra principalmente desse tema, do sacrifício em G5. Né? Então a cravada ficou ali incomodando bastante, o Ding ficou naquele dilema se deixava essa cravada ou não,
e ele acabou fazendo G5, ele não aguentou manter essa cravada, só que tem o sacrifício, né? Então sempre que o rei tiver rocado, você vai ter esse sacrifício, aproveitando a cravada do cavalo de F6. Bom, essa é uma ideia bem interessante. Aqui nesse vídeo eu trouxe uma introdução aqui para você, de repente você já pode usar isso nas suas partidas. Se de repente você quer aprofundar mais nessa posição, você quer aprender mais sobre isso, lá dentro do Chessflix eu fiz uma aula explicando como jogar essa variante com mais profundidade, mostrando mais temas e com uma série de exercícios e partidas de modelo para você seguir também e assim entender mais sobre essa posição e criar problemas para os seus adversários aí na abertura italiana, beleza? O link tá aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, se você achou legal aqui essa volta aí da série sobre aberturas e acha uma boa ideia eu manter essa série, deixa aí nos comentários para eu saber e também deixa aí alguma sugestão de abertura que você quer ver no próximo vídeo, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.